Boa noite, pessoal. Nessa aula a gente vai aprender a inserir, né, gráficos no Word. Então, para a gente começar a colocar gráficos, né, a gente tem que usar aqui, ó, quando a gente abre o Word, a gente tem as guias lá em cima, né, aqui na parte de cima. Então a gente vai clicar na guia inserir, e aí aqui nessa parte de ilustrações, né, nas opções de ilustração, a gente tem a opção gráfico aqui, ó. Então, só clicar em gráfico e aí ele vai abrir essa aba, né, essa guia, onde você vai ter várias opções de gráfico. Então, você tem lá as opções de gráfico de coluna, de linha, de pizza, de barra, de área, de dispersão, de ações, de superfície, de radar e de combinação, tá? Então, você tem os tipos, né, os modelos aí de gráfico que você vai usar, dependendo do que você quer mostrar, os dados que você quer mostrar no seu trabalho. Aí você vai escolher o gráfico que melhor ilustre aquilo que você quer mostrar, tá? Então, para a gente poder inserir esse gráfico, eu vou usar um modelo, vou criar um modelo aqui e vocês podem, se vocês quiserem, depois fazer isso, né, no computador de vocês, aí inserir o mesmo gráfico com os mesmos dados, tá? Depois eu vou mandar os exercícios e aí vocês conseguem também desenvolver esses exercícios, tá? Então é fácil, você vai escolher um modelo, né, um dos modelos de gráfico aí que vocês querem. Vou escolher aqui então o gráfico de colunas, ó, que é o primeiro ali, vou usar o mais simples, tá? Depois eu vou mostrar para vocês as opções, porque para cada um você também tem as opções que você pode escolher, ó. No de colunas, por exemplo, tem colunas agrupadas, colunas empilhadas, colunas 100% empilhadas, 3D agrupadas, 3D empilhadas, 3D 100% empilhadas e 3D, tá? Então você tem todas essas opções aí dentro do gráfico de colunas, tá? No de linhas também você vai ter várias opções, no de pizza também, tá? Então, vou mostrar por enquanto só o de colunas. Então, a gente pega aqui colunas agrupadas, que é a opção mais simples, tá? Aí você vai clicar no OK lá. E ele vai inserir o gráfico, ó lá. Percebam que ele insere o gráfico, né, dentro do seu documento aí, tá? Vou aumentar um pouco aqui a visualização, ó. Mas eu vou colocar essa partezinha para baixo, tá? Isso aqui é o que? Ele insere o gráfico e ele te dá uma tabelinha aqui. Essa tabelinha que ele te mostra aqui, ó. Eu vou até rolar aqui um pouco para baixo. Opa. Vou colocar mais para baixo aqui. Essa tabelinha aqui que ele mostra é para você poder colocar os dados que você está inserindo no gráfico. Ó, tá vendo? Ele colocou série 1, tá vendo? Série 1 tá aqui, ó, série 1, série 2, série 3, série 1, série 2, série 3, né? Então, é esse, a gente chama de, essa partezinha aqui de legenda, né? Então, seria a legenda aí do gráfico. E aí aqui você tem as categorias, ó, tá? Categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4. Então, tudo isso aqui você consegue editar, tá? Ele cria para te dar um modelo, né, de opções aí que você pode colocar, mas você pode colocar do jeito que você quiser, ó. Eu vou editar aqui, eu vou escrever, ó, você pode editar. Então, vou colocar lá, janeiro, fevereiro, março. E aqui eu vou colocar, por exemplo, vamos supor que eu tenho eu quero falar sobre algum produto, né? Então, eu posso colocar o nome dos produtos. Então, martelo, alicate, chave de fenda,
Você pode ajustar também, tá vendo? Ó, o martelo, alicate, normal, você tá conseguindo enxergar, mas a chave de fenda ficou faltando um pedaço. Então, entre a coluna A e B, você pode dar 2 cliques e ele já ajusta aí. Você consegue visualizar tudo. Chave Phillips. E esses valores também podem ser editados. Então, a gente coloca aqui os valores que a gente achar, né? Então, por exemplo, eu tô colocando como se fosse uma tabela de vendas aqui, tá? Então, eu tenho lá vendas de janeiro, fevereiro e março. Então, vendi, sei lá, 20 martelos aqui. Aí, no mesmo mês, eu vendi, sei lá, 25 alicate, né? E aí, eu vou colocando para cada um, eu coloco um valor, tá? E aí você vai colocando os valores. Tá? Percebam que toda vez que eu mudei os valores, no gráfico aqui embaixo, você conseguiu ver que ele também aumentou ou diminuiu o tamanho dessas colunas, tá? Por isso que é o gráfico de colunas. Aí ele vai aumentando e também diminui esses valores aqui, esses tamanhos, tá? Então, essa tabelinha aqui, depois que você arruma ela, é uma tabela, né, do gráfico do Word, só que ela é como se fosse uma tela do Excel, tá? Então, ele tá mostrando aqui como se fosse uma planilha do Excel para você poder editar os dados. Depois que você editou esses dados, aí você já pode fechar essa planilhinha aqui, tá? Eu vou mostrar depois como você faz para acessar, caso você não queira editar depois desses dados, tá? Então, aqui você montou o gráfico, né? Aí você vai ter lá o gráfico com as opções aqui embaixo. Você pode alterar o título, ó, onde tem o título do gráfico, você pode clicar e mudar esse título, trocar o nome, colocar outro nome. E toda vez que você insere alguma coisa dentro do Word, ele aparece aqui no finalzinho as ferramentas referente àquela opção que você inseriu. Ferramentas de gráfico, bem aqui no finalzinho, né? Onde eu estou passando a setinha do mouse aqui, ó, ferramentas de gráfico. E aí você tem design, né? Uma guia chamada design e uma guia formatar, tá? Na guia design, você vai ter ferramentas para alterar o layout do seu gráfico, né? Para poder editar os dados, selecionar os dados. Então, você vai ter algumas ferramentas aí. Então, o que a gente pode fazer aqui nessa guia design? Você pode mudar o layout aqui, ó, do gráfico. Então, ele está num layout padrão aí que vem já com o Word. E aí, conforme você for clicando, ó, nem precisa clicar, né? Só colocar o mouse em cima, você vai ver que muda, ó, o layout 1 é esse layout aqui. E aí ele colocou, ó, do jeito que estava, ó, a sua legenda, que é essa partezinha onde está escrito janeiro, fevereiro e março, está embaixo. Se você aplica o layout 1, a legenda fica no canto aqui, na lateral, ó. Se eu for no layout 2, ó, ele já coloca a legenda em cima, né? Ele fica bem em cima ali. Né, e coloca os números também em cima, não aparecem mais aquelas linhas que estavam aparecendo antes. Aí você tem o layout 3, olha lá.
tá? Para cada layout que você escolher, você vai ter opções diferentes. Ó, nesse layout, por exemplo, você exibe a tabela também, tá? Ó, nesse aqui, por exemplo, não tem título, tá? Nesse daqui tem o título, você pode colocar um nome aqui, ó, aparece um nome escrito assim, ó, título do eixo, né? E aí você pode trocar esse nome, né? Aqui nesse daqui também, ó, layout 7, tá? Então você tem vários layouts e aí você vai só escolher um que você acha que fique melhor para o seu gráfico, tá? Você pode escolher qualquer layout que você quiser aí para o gráfico, tá? Você pode escolher o layout aqui, ou se você não quiser escolher o layout também, você tem essas opções aqui que está escrito assim, ó, essa partezinha aqui do meio está escrito assim, ó, estilos de gráfico. Aqui você vai ter opções já pré-formatadas, né, de layout para o gráfico, ó lá. Conforme você muda, ó, essa daqui, por exemplo, ó, já mudou a cor, o fundo do gráfico já ficou cinza, né? Ele coloca também os valores ali, as linhas e os valores, ó, esse aqui é diferente. Para cada um é diferente. Você pode escolher um que você acha que fique melhor para você poder visualizar esse gráfico. Então você pode aplicar qualquer um desses estilos aqui, tá? São os estilos já formatados do gráfico, tá? Se você já quiser pré-configurar esse gráfico. Aqui na frente você tem, ó, selecionar os dados. Tá vendo? Se selecionar os dados é para você escolher o que você quer que apareça no gráfico. Ó lá, ele está mostrando tudo isso aqui, ó. Tá vendo que quando você exibe essa tabela, fica aqui vermelho, aqui fica azul e aqui roxo. Então, porque são esses dados que estão selecionados, eles que vão aparecer, tá? Se eu digitar alguma coisa aqui, ó, não vai aparecer, porque não está dentro dessa parte colorida aqui, tá? Então, é por isso que tem a opção selecionar, para você selecionar o que você quer que apareça dentro do seu gráfico. O editar aqui dados é caso você queira exibir aquela lista também, para você poder modificar, né? Vamos supor que eu errei aqui, não era 20, né? Era 22, então eu posso vir aqui e trocar, alterar lá, ó, 22, aumentou um pouquinho aqui, ó, a linha do meu gráfico, tá? Então aqui você pode, nesse editar dados, alterar as opções aqui, os dados, tá? E no final aqui você tem alterar tipo de gráfico, caso você queira trocar. Eu estou usando de colunas, mas eu posso usar um outro tipo, se eu quiser usar um gráfico de barras, tá? Então, para você alterar o tipo de gráficos, caso você ache necessário. Na guia formatar, que é a próxima ali, você pode mudar tudo que você tem aí no gráfico. Então, essa guia formatar serve para aqui, ó, para você poder mudar, aplicar algum fundo, por exemplo, no gráfico. Ó, tá vendo? O fundo do meu gráfico é branco, né? Se eu quiser colocar um preenchimento, eu venho aqui e escolho uma cor, olha lá, tá vendo? Se eu colocar essa cor, por exemplo, ele vai ficar amarelinho de fundo, tá? Então, aqui no estilos aqui de forma, eu posso escolher o preenchimento, tá? Por que está alterando o preenchimento do fundo do gráfico? Porque eu estou com o gráfico selecionado. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, nessa partezinha cinza, nessa coluninha cinza, eu posso também alterar o preenchimento, só que eu vou alterar o preenchimento dessa coluna só, ó. Pode ver que estão todos selecionados, ó. Pode ver que aparece uma marquinha em cada um deles, cada um dos cinzas. Então, nesse momento, se eu trocar a cor, por exemplo, eu vou trocar a cor de todos eles, olha lá, ó. Vou colocar um verde escuro, por exemplo. Tá? Então, toma cuidado na hora de vocês mudarem, porque vocês têm que prestar atenção no que está selecionado, tá? Então, eu tenho aqui, eu posso mudar as cores, né, do fundo, as cores do próprio gráfico. Eu posso alterar, né, o tamanho aqui, ó, por exemplo, eu tô achando que esse tamanho aqui tá muito pequeno dessas letras aqui. Então, eu posso alterar, só que aí eu posso, nesse caso aqui, se eu quiser, eu posso vir aqui no página inicial mesmo, ó, e aí eu aumento aqui, ó, coloco 10, tá vendo? Aumentou um pouco, 11, 10,5, 11, 12, tá? Você pode aumentar. Aqui embaixo é a mesma coisa, quando eu clico aqui, ele seleciona todas as opções, o martelo, alicate, chave de fenda e chave fixa. E aí eu venho e aumento também, tá? Eu posso aumentar tudo aqui em cima também, ó, aqui já tava 14, tá? E a legenda é a mesma coisa, posso vir e aumentar também, ó. Então, ó, tá?
E aí, dependendo, eu posso alterar o design do meu gráfico, ó, mudar o layout, por exemplo, vou colocar esse aqui. Porque aí tem mais espaço, né? Porque a legenda fica aqui do lado, então acaba tendo mais espaço, ó. Tá vendo? Quando eu clico na legenda, ó, ele seleciona aqui. Então, eu posso também, se eu quiser, vir aqui na opção de preenchimento, ó, e trocar o fundo aqui, ó, da minha legenda, para dar um destaque maior para ela, por exemplo, ó lá. Vou colocar um verde. Aí. Tá? Lógico que você vai fazer de uma forma que fique mais visível. Não é só a questão de ficar bonito, né? É a questão de você deixar de uma forma que a pessoa consiga enxergar bem essas opções, tá? E nesse preenchimento também, ó, que você faz em qualquer uma dessas opções, você pode usar o preenchimento utilizando, por exemplo, uma textura, que fica legal também, ó. Dependendo da textura, né? Por exemplo, esse pergaminho aqui, que é uma cor bem clara, olha como fica legal. Tá? Então, você pode usar também a textura. São esses estilos aqui, ó. E fica bem bacana, ó, esse que legal também, tá? Pode usar qualquer um. Então, no preenchimento, você vai ter o preenchimento com as cores. Pode utilizar uma imagem também de preenchimento, tá? Só que aí você vai ter que usar uma imagem que não se sobrepõe ao gráfico, porque afinal de contas você quer mostrar os dados do gráfico. Quando você insere um gráfico, você quer mostrar esses dados, então você tem que tomar cuidado para não deixar muito poluído. E o preenchimento pode ser gradiente também, olha lá. Aqui o gradiente é só você escolher uma cor, né? Aí, tá vendo? Se você escolher mais opções, ele vai te abrir essa caixinha aqui, ó. E aí você vem e escolhe aqui. Uma opção de gradiente, ó. Marca aqui, ó, preenchimento gradiente, ó. E aí você vem e escolhe, tem os gradientes pré-definidos, ó, com as cores, ó, quero essa cor aqui, ó. Olha lá, é mais escuro embaixo, em cima é mais claro, tá? Então você pode escolher. Ou textura com imagem, né? Preenchimento padrão, ó. Preenchimento padrão também tem essas opçõezinhas aqui, ó. Então, os pontinhos, tracinho, né? Você pode escolher o que você achar mais interessante para você, tá? Ó, ficou bacana também. Mas eu prefiro a textura, ficou mais bonitinho que a textura. Então, você pode fazer tudo isso no gráfico, tá? E você vai ter como o gráfico também é um objeto que você está inserindo dentro do seu documento, então você vai ter a opção também de alinhar ele junto com o seu texto, ó lá. Aqui você tem aquela ferramenta de opções de layout, ó lá, que pode ser alinhado com o texto, com disposição do texto. E aí você escolhe as opções, ó, quadrado, com o texto em volta, o próximo, que também tem um textinho em volta, ou o através, que também vai ter. E o superior e inferior, que o texto vai ficar em cima ou embaixo desse gráfico. Atrás do texto, que dificilmente você vai usar isso com um gráfico. Ou na frente do texto, só que isso aqui vai cobrir o texto. Normalmente, ou a gente vai usar uma das opções que ele fica no meio do texto, né? Ou o superior e inferior, que é para você colocar informações antes e depois do gráfico, tá? Você pode, vou até colocar um texto aqui, ó, usando texto automático do Windows, né? E aí você consegue colocar, ó. Agora, se eu arrastar o gráfico, ó, ele pode ficar aqui, ó. Tá? Pode ver que o texto sempre fica embaixo ou em cima do gráfico. Ele nunca vai ficar em volta do gráfico, porque eu não escolhi essa opção para ele ficar em volta. Tá? Então, tá aí. Você pode também, ó, dimensionar o gráfico. Tá vendo que ele tem quando você coloca o cursor no canto, ele aparece uma seta, né? Que pode aumentar e diminuir. Então, aqui você consegue aumentar e diminuir esse tamanho. Tá? Então, conforme você faz isso, você consegue ajustar ele melhor com o seu texto, se for esse o caso, né? Então, dá para aumentar e diminuir. E aí, você toma cuidado só para você conseguir ainda enxergar e ler as informações desse gráfico. Então, você pode aumentar e diminuir o quanto você quiser aí, ó, tá?
para você poder ajustar mesmo o seu gráfico. Então, aí você tem essas opções, tá? De preenchimento aí. E, né, só para mostrar aí, você pode colocar também, ó, você pode alterar o tipo de gráfico. E aí você vem aqui, ó, quando você altera o tipo, que nem a gente colocou um gráfico de colunas agrupadas. Tem a colunas agrupadas também, só que é 3D, ó. Vamos ver como é que fica o gráfico em 3D, ó. Escolhi colunas agrupadas 3D, ok. Olha lá, tá vendo? Ele continuou com as mesmas cores, tudo igual, só que agora é 3D, tá? Quando você tem o 3D, você pode trocar também um modelo, olha lá, tá vendo? É quadrado. Eu posso colocar pirâmide, ó. Posso colocar pirâmide parcial, posso colocar cilindro ou cone parcial, vou colocar cilindro nesse aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, quando ele aparece essa opção formatar séries de dados, você clica nessa opção aqui, opções de série, que é o desenho do gráfico, e aí você vai ter as opções aqui, ó, mas você só tem essas opções quando você está usando um gráfico 3D, tá? Aí você consegue mudar, então pode ser quadrado, pirâmide, pirâmide parcial, cilindro, cone e cone parcial, cone completo e cone parcial. Então eu coloquei cone nesse, esse daqui eu vou deixar quadrado, e esse daqui eu posso colocar um cone, por exemplo, ó, cone completo. Tá? Olha lá que bacana que ficou meu gráfico. Tá? Então ficou cada um de um jeito, ó. Tá? Então você pode usar essas opções aqui para você poder formatar o gráfico e deixar ele mais bonitinho aí pro que você quer, tá? Essa partezinha aqui onde tem as linhas, também você pode trocar a cor de fundo, por exemplo, ó. Vou aqui no formatar e vou mudar o preenchimento dela. Uma outra cor lá, tá vendo? Um cinza, ó. Mais cor, tá vendo? Dá um destaque diferente, ó, no seu gráfico. Tá? Eu só cliquei aqui, ó. Cliquei bem em cima aqui, ó, dessa partezinha aqui. Da primeira linha aqui. Aí ele selecionou tudo e eu só troquei a cor, olha lá como ficou diferente. Tá? Então tudo isso ajuda a melhorar a visualização do gráfico, tá? Ó, deixei também aqui, ó. Isso aqui quando aparece esse desenho aqui em forma de cruz, eu posso clicar, segurar e arrastar. Ó. E aí eu posso colocar mais pra lá ou mais pra cá, tá? Isso serve para o gráfico e para o que você tiver dentro do gráfico também, tá? Então, é assim que você consegue inserir um gráfico e alterar as informações, tá? Eu vou inserir um outro modelo só para a gente ver um outro tipo de gráfico aí, ó. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Como eu já tenho o texto agora, então eu cliquei no final de um parágrafo, dei um Enter, e agora eu vou lá na guia Inserir, Gráfico. Tá? Vou inserir um gráfico de pizza, que é um dos mais comuns também utilizados lá. Então, escolho o gráfico de pizza, ok. E aí, aqui eu vou colocar os dados aqui. Já aparecem os dados e eu vou colocar aqui esses dados. Vou usar esses daí mesmo. E aí eu consigo inserir esses dados, alterar esses dados. E aí depois que você inseriu, ó, agora eu inseri um gráfico de pizza, né? Tinha inserido um gráfico de colunas e agora eu inseri um de pizza, tá? Qual que é a diferença? Ó, no gráfico de colunas eu tinha 3 tipos, né? 3 modelos aqui, 3 opções, né? Tela, alicate, Shortfade e Shopfades. E lá os meses, né, do trimestre lá, janeiro, fevereiro e março. No gráfico de pizza, eu posso ter algumas informações parecidas. Também vou ter o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre. E aqui eu teria os tipos, né? Tá vendo? Um pouquinho diferente, né? Então aqui eu poderia trocar, ó. Aqui no editar dados, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui, ó, vendas, né? E tem a quantidade de vendas, tá? Eu não tenho, tá vendo? Eu não tenho as vendas, eu tenho a venda total. Então aqui seria, por exemplo,
Se ele colocou o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto, ele não colocou o produto. Mas eu poderia, por exemplo, se já que é um gráfico de vendas, eu estou fazendo, por exemplo, posso fazer de um mês só, e aí eu coloco o produto aqui, por exemplo, né, para ficar mais fácil, né? Então, eu posso colocar lá, que nem eu fiz no outro lá, alicate, martelo, não, mesma coisa, olha, alterou aqui embaixo, alterou aqui, eu posso clicar 2 vezes, ó, entre o A e o B, tá? Eu cliquei 2 vezes e ele ajustou a linha aqui para eu poder visualizar, tá? E aí aqui eu também posso alterar os dados, tá? Então, vamos supor que eu estou colocando de um mês só, né? Então, eu posso colocar lá 25, 30. Aí esse foi o 20. Esse foi 15. Então, tá vendo? Ele altera aqui, ó. Tá? Então, no gráfico de pixel, normalmente você vai usar um mês ou um período, né? Para você poder simbolizar aqui. Já no gráfico de colunas, quando você tem mais de uma opção, às vezes, ó, tá vendo? Eu tenho 3 meses aqui, eu também tenho vários produtos. Tá? Aqui não, porque eu tenho só os produtos e eu tô falando de um mês só. Ou eu posso falar dos meses, só que eu não vou destacar os produtos, eu vou destacar os números em geral, tá? Então, basicamente seria essa a diferença. Então, por isso que você vai ter que escolher, né? Que tipo de gráfico é melhor para determinada informação, né? Depende da informação que você quer passar, né? Para o seu cliente lá. Tá? E aí você passa essa informação aí, utilizando o gráfico, tá? O gráfico nada mais é uma ilustração que representa melhor, que mostra de uma forma talvez mais agradável para a pessoa conseguir entender, né? Aquela numeração toda, né? Aquela planilha, por exemplo, que você fez, tá? Com dados, com números, né? Então, no gráfico você consegue visualizar melhor, tá? E aqui também, ó, quando você clica no gráfico, você vai ter algumas ferramentinhas que eu não tinha mostrado ainda, ó, que é esse mais, esse desenho aqui é os estilos de gráfico e os filtros, tá? Então, no mais, é para você tirar e acrescentar elementos. Então, os eixos aqui você pode tá aparecendo, ó, que aqui é a venda e tal. Título do eixo, ó, quando você seleciona, aparece um título aqui embaixo, ó, no final do gráfico e no cantinho esquerdo ali. Título do gráfico aqui também já está aparecendo ali em cima. Esse rótulo de dados é quando você quer que apareçam os números, ó. Os números, se eu marcar aqui, ó, os números vão aparecer em cima aqui, ó. Tá? Em cima, para poder ilustrar, ó. Porque aqui, ó, é 25, mas ele tem, eu sei que é 25 que está chegando na linha, ó. Tá? Então, para eu ter a verdadeira noção, porque às vezes o número não está tão certo assim, eu tenho que fazer o cálculo, né? 22, ó, 22 não alcança. Tá? Então, eu não sei que número é esse quando eu não exibo o número. Só tenho uma noção. Tá? Tem a tabela também, se você quiser exibir a tabela, ó. Só que nesse caso aqui ficou muito ruim para visualizar o gráfico, tá? Mas em alguns tipos de gráfico, às vezes você pode exibir a tabela também, que fica legal. As linhas de grade, que são essas linhas que aparecem aqui, ó. As linhas de grade. Ó, se eu desmarcar, elas somem, tá? Então, aparece a linha. E a legenda também, que eu posso desmarcar, ela some, ó. Toma cuidado que não acontece nem a minha aqui, ó, tá vendo? Sumiu quando voltou, ficou estranho. E os filtros é para você escolher que dados você quer exibir. Por exemplo, não quero mostrar janeiro, por exemplo. Então, posso exibir só fevereiro e março. Tá? E eu desmarco aqui. Desmarco aqui, ó, selecionar tudo, marco só fevereiro e março, por exemplo. Ele vai exibir só fevereiro e março, janeiro não. Tá? Vou deixar o janeiro aqui.
Posso escolher na categoria também. Ah, não quero mostrar o martelo, por exemplo. Aí ele não mostra o martelo, mostra só os outros. Só que você tem que clicar no aplicar, por exemplo, tirar o janeiro. Aplicar. Tá vendo? Não aparece mais o janeiro. Tá aparecendo só o fevereiro e março, ó. Até mudou aqui, ó, também. Então eu venho aqui no filtros, né? E aí eu marco de novo janeiro, ó. Ele vai aparecer, tá? Depois que eu aplicar. Aí eu quero tirar uma das opções aqui também. Ah, vou tirar Charles Phillips, por exemplo. Ó, aqui, ó. Ah, sumiu um. Tá aparecendo só 3 agora. Então aqui para você poder filtrar as informações que você quer exibir, tá? Vou aplicar aqui de novo para aparecer tudo. Então agora já apareceu tudo. E aqui, ó, esse desenho, estilos é o mesmo que aparece aqui em cima, ó, do design, ó, estilos do gráfico, tá vendo? Aqui são os mesmos estilos, tá? Aqui ele aparece aqui e aqui também na guia design das ferramentas de gráfico, mas aparece a mesma coisa, tá? Aqui nesse aqui também tem, ó, um maisinho para você escolher o que você quer, tá vendo que aparece menos elementos, tá? Porque os gráficos são diferentes. E aqui você tem os estilos também, ó, para o gráfico de... Olha que legal, né? Você pode exibir, ó, tá vendo? Ó, eu coloquei em porcentagem? Não, mas ele pode exibir os dados em porcentagem, se você escolher essa opção aqui, ó. E aqui nos filtros também você pode mudar, ó lá. Posso tirar alguma categoria aqui. Ó lá. Aí ele ajusta, tá? Clicar de novo e aí volta ao normal, tá? Então você tem todas as ferramentas aí nos gráficos, tá? Para você poder inserir, para você poder colocar aí nesses gráficos. Tá? Então, em relação aos gráficos, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Vou enviar uns exercícios para vocês fazerem também. E aí vocês me enviam, né? Eu mando via e-mail, via WhatsApp, e vocês depois me mandam aí o que vocês fizeram pra gente poder corrigir, né? Ver se tá tudo certo. Tá bom? Então, finalizo aqui a aula e espero que estejam todos bem aí. Boa noite.